Meus caros, vocês são plástico bolha ou um toco de madeira? Bem, como vocês podem perceber, eu continuo aqui nesse cenário, né, deste filme que não acaba, ou eu ainda estou aqui me mudando, mas não é por isso que não vamos trabalhar, ainda mais agora que temos internet aqui, não é mesmo? Agora podemos gravar e subir direto de casa, tá? Facilita muito. Mas o que acontece é que pensando nisso e encontrando algumas coisas pelo caminho, né, que eu encontrei aqui nessa mudança, eu resolvi vir falar para vocês hoje aqui sobre personalidade, sobre solidez de personalidade, tá? Sobre maturidade, querendo ou não, né? Porque uma pessoa que tem uma maturidade tem uma personalidade mais sólida do que uma pessoa que é imatura, tá? Mas antes de eu explicar e falar sobre isso aqui, eu quero que você saiba que toda vez que vamos falar sobre maturidade, nós temos que, de certa maneira, dividir em dois grupos, os maduros e os imaturos. Mas não necessariamente você é completamente maduro ou completamente imaturo. E não necessariamente se você não tem um dos quesitos que eu vou falar sobre maturidade aqui, significa que você é imaturo. Então vamos ter bom senso ao escutar esse conteúdo aqui, já vamos ser maduros escutando o que eu estou querendo dizer aqui. Eu só estou querendo trazer alguns exemplos, uma analogia aqui que eu acho interessante para tentar te ajudar no seu dia a dia e deixar você mais normal e com mais bom senso, tá? Mas a questão então se resume a plástico bolha ou toco de madeira. Por quê? Porque foi o que eu encontrei nessa mudança. Plástico bolha e um brinquedo do meu filho que é um toco de madeira, tá? E eu vou te explicar qual é essa relação que esses dois itens aqui têm com a nossa personalidade. Há muito tempo eu fico refletindo a questão de que uma pessoa madura, como é que a gente reconhece ela? Como é que a gente reconhece? Eu acredito que uma das formas de reconhecermos uma pessoa madura é quando ela chega no ambiente, quando ela conversa, quando tem interação com os outros. A pessoa madura, ela tem uma solidez, não tem? É igual uma pessoa que é muito inteligente, mas com bom senso, claro, não é uma pessoa muito inteligente sem noção. A pessoa muito inteligente, com bom senso, é uma pessoa que ela chega, ela não quer se mostrar, ela não fica dizendo tudo que ela sabe, mas quando ela fala muito bem. A pessoa que também tem uma personalidade desenvolvida, tem uma personalidade sólida, como eu estou dizendo aqui, é aquela pessoa que quando ela chega, ela faz diferença por mais quieta que ela fique. Ou seja, a personalidade dela ocupa um espaço. Então, pensando nisso, o oposto também é verdade. Uma pessoa que não tem maturidade, uma pessoa que não tem uma personalidade sólida, o que acontece? Ela simplesmente, quando ela chega, ela se amolda ao ambiente. Você nem sabe o nome dela. Muitas vezes você não sabe nem o que ela faz. Você não sabe nada dela porque ela está ali. É aquela divisão, né? Ah, tem o protagonista, tem o coadjuvante e tem o figurante, né? Então uma pessoa que não tem uma personalidade desenvolvida, muitas vezes é esse figurante, é esse coadjuvante que tipo, enfim, né? É tipo quando a gente assiste um filme e fala, é aquela atriz que fez a namorada do Batman. Ou seja, a referência é o Batman, não ela, entende? Então uma pessoa que não tem uma maturidade de fato, é claro que ela vai ter uma personalidade muito mais flexível, não no bom sentido, mas uma personalidade sem forma, tá? Então, pensando nisso, é que um dia me veio na cabeça a ideia de que se você tem uma personalidade meio sem forma, é como se você fosse um objeto que não tem forma. E qualquer coisa que encosta em você te molda. Por isso que hoje eu peguei aqui o quê? O plástico bolha, tá? O querido dos compulsivos, né? Ó. Delícia. Mas o que acontece? Por que eu peguei o plástico bolha? Porque o plástico bolha, no final das contas, ele não tem forma. Qual que é o tamanho de fato desse plástico bolha? Você não sabe porque ele está embolado. Mas o plástico bolha, ele é atrativo. Ele faz barulho. Entende? Ele é útil, ele protege as coisas, enfim. Mas se você for ver o plástico bolha em si, não tem forma nenhuma. Então, eu olhei para esse plástico bolha e falei, acho que eu vou te usar. Hoje eu vou lhe usar. Eu acho que eu vou te usar como exemplo. Ou seja, o imaturo é como esse plástico bolha aqui. Ele não tem forma, ele não tem tamanho. Você não sabe se ele é grande, se ele é pequeno. Você não consegue reconhecer ele. Se tiver vários grupinhos desse plástico bolha, você não sabe se é um grande plástico bolha ou se é isso daqui.
pequenos plásticos bolhas, tá? E ele faz barulho, ou seja, ele chama atenção. Então o imaturo, assim como o plástico bolha, ele vai chamar atenção, ele vai fazer barulho, ele vai ser atrativo. Você chega perto dele, ele faz som, entende? Então me lembrou muito as pessoas que não têm personalidade, que elas vão ter que se garantir com algum ruído que elas fazem, entende? Ou elas vão ter que se garantir por alguma função que elas têm, que elas podem ser muito bem descartáveis, ou seja, depois que você estoura todos os plásticos bolhas, o que é que acontece é o quê? Ele perde a função. Esse plástico aqui já perdeu a função, tá? Ou seja, tudo aquilo que encosta no plástico bolha, né? Como ele não tem forma, o plástico bolha vai amoldando-se a ele, tá? Vou dar um exemplo aqui, tem um vaso aqui da minha esposa. Deixa eu pegar aqui, porque aqui estamos na improvisação. Tá aqui esse vaso, tá vendo? Tá? Essa aqui é a realidade. Esse aqui é o imaturo. Ó, esse aqui chega, o plástico ele se amolda à realidade. Cadê a personalidade do plástico bolha? Não existe. É isso, ó. Ele se amolda à realidade. O bobear ele pode ficar em volta, aqui, protegendo. E se você encontrar um vaso desse com plástico bolha, você vai falar, ah, o meu vaso. Você não vai lembrar do plástico bolha. Porque é isso que acontece. Eu estou no meio da mudança. Tem um monte de quadro meu que está envolvido no plástico bolha. Quando eu olho, eu falo, ah, encontrei meu quadro. Dane-se o plástico bolha. Então, se você não tem uma personalidade definida, você fica assim, ó. E em breve, você é completamente descartável. É muito diferente quando você tem uma personalidade definida, entende? Que é essa madeira aqui, tá? Ela faz barulho? Não. Ela tem algum atrativo? Não. Mas esta madeira aqui, se eu deixar ela numa gaveta bem guardada, meus tataranetos brincam com essa madeira aqui. Por quê? Porque ela é sólida. Ela é extremamente sólida. Ela ocupa um espaço determinado. Ela tem um começo, meio e fim. Ela tem uma cor determinada. Ou seja, ela tem uma função determinada. Então, quando eu penso numa pessoa madura, é como se fosse essa madeira aqui. Ocupa um espaço. É fácil reconhecer. Quando eu encontrei essa madeira, eu falei, ah, o brinquedo do meu filho. Porque tem essa madeira, né? Tem uma triangular, tem uma quadrangular, para fazer, né? Fazer aquelas casinhas, né? Ou seja, né? Tem até outra aqui que eu peguei, ó. Cara, você consegue reconhecer, você consegue ver a diferença entre essas duas aqui. É diferente do plástico bolha. É muito diferente. Por isso que, quando uma pessoa madura, não cai a madeira. Quando uma pessoa madura, enquanto uma pessoa imatura, o que acontece? A pessoa madura, ela acaba ocupando todo o espaço. Ela acaba pressionando a imatura. Por quê? Porque a pessoa madura, ela tem opinião. A pessoa madura, ela tem forma. A pessoa madura ocupa um espaço. Então, personalidades maduras são aquelas pessoas que quando chegam, elas fazem isso. Elas ocupam um espaço. E as outras pessoas parecem como satélites em volta delas. Você já deve ter conhecido alguém assim, sabe? Às vezes é aquele teu amigo, né? Que você encontra ele, né? E ele pergunta, e aí, como é que tá a família? E você reclama umas coisas, ele olha no teu olho, segura no teu ombro e fala, cara, não dá pra brincar com a família. Toma cuidado. E aquilo é tipo, é quase um tiro assim, né? A pessoa que te deu um soco na cara. E você sai daquela conversa falando, pô, meu, essa conversa foi boa por causa de uma frase, sabe? A pessoa com personalidade é aquela mãe, aquela tia, aquela avó, não sei, madrinha, qualquer coisa do gênero, aquela professora, que você tá brigando, que tá brincando com seu amigo, tá zoando assim, a professora aparece, a galera fica tipo, putz, agora lascou-se, entendeu? Só da professora chegar, só da mãe chegar, só da avó chegar. O que vocês estão fazendo aqui, meninos? Pronto. Não precisa falar muito. Isso é uma pessoa com personalidade. Ou é aquela pessoa que pode ser super divertida, super legal, mas que quando você precisa, ela tá lá. Ou então um cara que você conhece, fala, pô, mas o cara é mó aleatório, coisa e tal. Cara, daí alguém chega pra você e fala, você não sabe, cara. Você sabe o que ele faz? Não? Então, esse cara tem um trabalho, ele é coordenador de uma empresa foda, não sei das quantas. Fala, meu, sério, ele? Meu Deus, não, quando esse cara trabalha, ele trabalha. Ou seja, porque é isso, a personalidade sólida é aquela que tem constância, é aquela que tem forma, é aquela que tem função muito bem definida. Então, nesse sentido,
É que eu te pergunto, a pergunta que eu fiz lá no começo. Você quer ser um plástico bolha que faz barulho, que as pessoas gostam de apertar, mas no final das contas é descartável? Ou você quer ser um toco de madeira, entende? Que tem uma função determinada e que ocupa um espaço. Porque o que mais me chama a atenção numa personalidade bem formada, uma personalidade sólida, é que o mundo parece que tem que se amoldar àquela pessoa. Não é isso? Ou então, quando essa pessoa encontra a realidade, como eu dei o exemplo aqui, né, talvez ele seja empurrado, mas ele não perde a forma dele. Talvez essa realidade aqui, mas não perde a forma dele. Agora eu te pergunto, se você jogar de uma altura pequena este vaso, que é bem pesado, e esta madeira, quem que resiste? O toco de madeira. Por quê? Porque tem mais solidez do que este vaso aqui, por mais bonito e pesado que seja. Então, hoje, nessa analogia aqui que eu fiz, direto do subsolo, o pessoal falou que parece que eu estou no porão. Não estou no porão, estou na garagem, tá? Que vai virar um estúdio ainda. Então, o que eu queria falar para você é isso. Você é plástico bolha ou você é sólido? E voltando ao que eu disse lá no começo, não escute isso como você é um ou outro. Você pode estar no caminho para isso, tá? Você pode não ser um plástico bolha, entendeu? Mas você já é alguma coisa. Você é uma caixa de papelão, que é um pouco mais sólida, mas ainda assim tem sua maleabilidade. E muitas vezes nós temos atitudes e temos posturas em alguns âmbitos da nossa vida. Você pode ser um excelente amigo, mas às vezes você precisa também ser essa pessoa excelente no seu trabalho também. Então, ou seja, o que a gente tem que pensar aqui é buscar mais solidez, mais integração. Ser essa pessoa que faz diferença, tá? Não precisa ser um desespero, porque é uma atitude do imaturo o desespero. É uma falta de noção você ficar desesperado. É uma falta de bom senso você ficar desesperado. Então não precisa ser isso, mas tenha em mente a solidez, tá? Seja um toco de madeira, tá? Seja algo que quando você encontra uma outra pessoa, vocês consigam dialogar e ninguém se sobrepõe ao outro. Seja isso daqui, porque eu tenho certeza que essa busca vai ajudar você e ajudar aos outros. Não por um período de tempo como o plástico bolha, que é descartado, não, por muito tempo, por muito, muito tempo. Né? Aqui eu sei que isso aqui é um brinquedo do meu filho, né? Mas quantas vezes, né? Aqui no teto, se você perceber, acho que não dá pra ver, ó, a porta de madeira, o do teto é de madeira. Pô, tem vigas de madeira segurando essa casa. Ou seja, uma madeira sólida pode ter uma função que dura por muito tempo. Por isso que uma personalidade sólida tem o mesmo sentido. Ela também permanece por muito tempo, ajuda por muito tempo e não desiste e aguenta o tranco. Mas sobre aguentar o tranco, eu vou falar outro dia no vídeo, tá? Enfim, por hoje chega, tá bom? Né? Eu fiz aqui meu papel de gravar o vídeo, voltar a gravar o vídeo, fazer o meu trabalho constantemente com a minha função. Já tem gente que está com abstinência já, tá? Mas enfim, esse assunto ele pode não acabar aqui. Se você quiser, você pode marcar um horário de terapia comigo. Tem um link aqui embaixo, tá? Ou se você quiser, eu abri recentemente também horários de conversas pontuais, atendimentos pontuais, que são atendimentos de 1h30. Se você não tem como investir numa terapia, me encontrar uma vez por semana para ter uma conversa de 1 hora, você pode marcar um horário, tá? Um horário de atendimento pessoal. É 1h30 que a gente vai conversar. E se você está muito plástico bolha, talvez eu te ajude a não cair, como aconteceu agora com a madeira, mas talvez eu te ajude ao quê? A ser mais sólido nessa sua personalidade. Se você está precisando conversar com alguém, clica aqui embaixo, conversa com a minha assistente e marca o horário, conversa comigo. E claro, além disso, continue me acompanhando aqui. Então, bota seu dedo, né? Com uma solidez, com uma certeza absoluta, clica o dedo aí para me seguir, entende? Dá like nesse vídeo e faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá bom? Por quê? Porque tem muita gente que precisa descobrir que a sua personalidade não é sólida o suficiente. Então compartilhe com quem você puder. E, obviamente, comente aqui embaixo. Você tem uma personalidade mais plástico bolha ou mais toco de madeira? Você tem alguma outra analogia melhor do que essa que eu fiz? Entre plástico bolha e toco de madeira? Em que área que você tem que melhorar? Em que área que você está meio um toco de plástico bolha? Entende? Em que área que você está meio metamorfose bolha? Escreve aqui embaixo.
tá? Vamos conversar. E mesmo que você não queira comentar muito sobre sua vida, escreva aqui embaixo, faça algum comentário, porque isso engaja o vídeo e me ajuda muito a fazer com que essa palavra do bom senso chegue aos corações. Mas chega, já falei demais aqui, não é mesmo? A gente se vê todo dia ao meio-dia, porque todo dia, ou pelo menos na maior parte dos dias, ao meio-dia tem um vídeo meu aqui falando de bom senso. Tá bom? Muito obrigado, meus caros, por ter ficado até aqui. A gente se fala. Um grande abraço. Tchau, tchau.